Boa noite. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para louvar ao Senhor, engrandecer, celebrar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória. Por isso eu te convido mais uma vez para você abrir os seus lábios e louvar ao Senhor nosso Deus nessa noite. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou das alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. 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 Glória a Deus, o nosso Deus, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E a leitura bíblica em Mateus 6, de 27, versículo 31 e 33, diz assim: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E aqui ele fala sobre várias coisas que a gente pode ter durante a nossa vida para, porventura, se preocupar, como que comer, como que vestir. Meu Deus, é o que eu vou fazer. Várias preocupações passam pelas nossas vidas, pelas nossas cabeças. Mas o mais importante está aqui no versículo, olha, não fique preocupado com isso. Deus conhece. Nesse mesmo texto fala, olha, Deus sabe até o fio da sua cabeça que cai. Mas se preocupem e busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque Deus cuida de nós, Ele acrescenta todas as coisas na nossa vida. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou.
Essa é uma das grandes certezas que nós podemos ter em nossa vida, é de que Deus cuida de nós. Cabe a nós confiarmos em suas santas promessas, naquilo que Ele diz que fará por nós. E a palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro, para que nós lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de vocês. Essa deve ser, meus amados, a nossa esperança a cada dia, a cada momento de nossas vidas. Saber que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Talvez você possa se sentir um pouco apreensivo, talvez ansioso, talvez com algumas preocupações em sua mente. Esses sentimentos são humanos, nós sentimos eles cotidianamente. No entanto, eu quero que você e eu possamos caminhar um pouco mais em direção à palavra de Deus, quando nos diz para nós descansarmos, para lançarmos sobre eles, o Senhor, a nossa ansiedade. Ele cuida de você. Se você está enfrentando alguma dificuldade de entender isso nesse momento, eu quero pedir para que você possa dar um voto de fé no Senhor, possa acreditar que Ele vai fazer algo por você nesse momento. Então, junto comigo, eu convido você a orar. Entregue diante de Deus as suas preocupações, as suas lamúrias, aquilo que te incomoda na vida, a fim de que o Senhor possa assumir o controle do seu viver, cuidando da sua vida agora, a partir de agora, em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, primeiramente eu quero te engrandecer e te louvar nesse momento que aqui estamos cultuando ao Senhor e louvar ao teu nome, ó Deus, com todo o nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu chegar até esse momento em nossas vidas, e eu rogo a Ti, ó Pai, para que continue conosco. Há momentos na nossa vida, Senhor, que duvidamos, há momentos em nossa vida que nós descremos, há momentos em nossa vida em que as aflições parecem nos sufocar, as preocupações tomam conta da nossa mente, e eu sei, ó Deus, que isso tudo faz parte do caminhar da humanidade, o caminhar do homem. Porém, ó Pai, o Senhor nos chamou para andar por cima de muitas coisas, e uma dessas coisas é andar por cima das preocupações. Eu quero entregar nas Tuas mãos as minhas preocupações, aquilo que me aflige, aquilo que me incomoda a alma, aquilo que me traz angústia na alma, Senhor. Seja comigo, ó Deus, e com cada irmão, irmã, cada pessoa que ora conosco nesse instante, e traga-nos convicção, ó Pai, de que o Senhor está cuidando de nós em todos os momentos, mesmo quando nós achamos que não, mesmo quando nós não estamos enxergando adequadamente. O Senhor cuida de nós. Por isso, ó Deus, lanço a minha vida e a dos meus amados em Tuas mãos nesse momento, na convicção de que Tu estás cuidando de nós. Obrigado. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 344, Deus cuidará de ti. A
braços seus se sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor nesta noite com você e para você. Está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, o verso de número 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1.
O texto da palavra do Senhor nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, nós já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Nenhum ser costuma diminuir tanto o seu valor quanto o ser humano. A mentalidade da mediocridade encontrou raiz no solo da mente e do coração do homem. E o que é uma pessoa medíocre? A palavra significa quer dizer que é aquela pessoa que vive na média, é o ser mediano, é o ser banal, sem expressão ou originalidade. É uma mentalidade de quem se sente confortável demais em dar menos daquilo que pode oferecer, em oferecer aquilo que pode realmente ser o seu melhor, seja por preguiça, seja por comodismo, às vezes por indiferença ou qualquer outro sentimento. Quando pisamos dentro das igrejas, parece que isso fica até um pouco mais forte. Eu li essa semana uma frase que dizia: cristãos e igrejas podem ser frequentemente descritos como atormentados pela mentalidade, ou pela mediocridade, espiritual. Muitos têm um conhecimento, por causa disso, um conhecimento muito pequeno e medíocre da palavra de Deus. Outros tratam suas orações com o mínimo de preocupação, com o mínimo de dedicação. Não se dedicam como deveriam à obra de Deus. Não cuidam sequer do seu próprio coração ou da sua própria mente, permitindo que entre dentro de si qualquer coisa. E a mediocridade parece que então tomou conta dos seus pensamentos. O autor do livro Uma Cultura da Mediocridade escreveu: na igreja parece haver uma regra não escrita de que o que fazemos em nome do Senhor é bom o suficiente, mesmo quando não é ou não se trata do nosso melhor. Infelizmente, pessoas que em suas áreas de atuação fazem um excelente trabalho, muitas vezes nas igrejas, quando fazem algo, não dão o seu melhor. Há outros que têm sido medíocres em todas as áreas da sua vida. No colégio, estudam somente para tirar as notas de que precisam, ao invés de procurar tirar a melhor nota alcançável. No trabalho, só fazem aquilo que o mandam que ele faça, ao invés de superar a si mesmo, dando o seu melhor. Em casa, são maridos e esposas medianos, e por isso costumam não fazer o seu melhor. Como filhos, cumprem os seus deveres, mas por obrigação, e não porque podem fazer melhor. Talvez a razão disso seja por causa do constante ciclo de repetições, por gerações a gerações, de uma vida medíocre. Mas apesar de tudo isso, eu creio que nós podemos mudar a história de nossas vidas, mudar a história da nossa realidade. Todos nós, portanto, sem exceção, podemos crescer um pouco mais em nossas vidas e assim alcançar degraus mais altos ainda. Cada um de nós possuímos criatividade, todos nós possuímos talentos e até mesmo possuímos dons espirituais que podem exaltar a Deus através daquilo que nós costumamos fazer em nosso dia a dia. E é por isso então que eu quero usar a palavra excelência como antídoto para se combater uma mediocridade que se estacionou na vida de muitas pessoas. Por isso nós devemos entender que a vida cristã é uma caminhada, mas uma caminhada constante em direção à excelência. A cidade de Tessalônica ficava na Grécia. Ela havia sido
o berço de um grande desentendimento entre Paulo e os judeus na época em que ele os visitou, talvez, creio eu, pela primeira vez. Agora, nesse momento em que ele está escrevendo esta carta à igreja daquela cidade, agora que anos se passaram e uma comunidade cristã já havia sido fundada ali, ele então se dirige para aqueles irmãos e irmãs a fim de orientá-los sobre como deveriam conduzir as suas vidas. Quem sabe eles soubessem vários preceitos cristãos na teoria, mas agora eles precisavam vivê-los na prática. Então o texto lido afirma que eles sabiam muitas coisas, pois o próprio Paulo lhes havia instruído em alguma época antes. Algumas dessas coisas eles estavam até fazendo, estavam até obedecendo, porém eles precisavam prosseguir, crescer mais, fazer além em sua caminhada cristã. Não poderiam de maneira alguma contentar-se com aquilo que eles já sabiam e com aquilo que eles já faziam. E assim também comigo e você, conosco, nós precisamos caminhar um pouco mais em busca da excelência cristã em nossa vida. Jamais devemos nos contentar com aquilo que já alcançamos ou com quem nós somos nesse momento, mas, pelo contrário, devemos todos os dias ir crescendo um pouco mais, e avançando um pouco mais, e assim vencendo o pensamento da mediocridade com o espírito de excelência, servir melhor ao nosso Senhor. E eu quero tomar esse assunto observando uma primeira coisa. Quero observar que o nosso Deus é um ser excelente, e por ele ser excelente, deseja que os seus filhos e filhas também sejam ou vivam com excelência em sua vida. O ponto central do verso que nós lemos, 1 Tessalonicenses 4:1, é esse. A frase quando diz: como viver a fim de agradar a Deus? Poderia ser uma pergunta. Como viver a fim de agradar a Deus? Ou poderia ser o início de uma dissertação. Como viver a fim de agradar a Deus? Nós temos um Deus que é exigente pela sua própria natureza. Todas as coisas que Deus faz, sem dúvida alguma, são muito boas. Por isso são excelentes. E quem olha para Deus, portanto, verá nele a manifestação plena da excelência. Porque Deus é, na verdade, todo excelente. Da mesma forma, eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nesse ponto eu quero ser uma cópia da excelência de Deus aqui na terra, humanamente falando. Por isso, eu creio que Deus está esperando de mim e de você sempre o melhor, porque Ele, ao olhar para nós, espera ver em nós características da excelência que contém em sua própria vida. Ele não se contenta jamais com pouca coisa. A excelência, portanto, pode ser um bom antídoto para se combater a mediocridade. Podemos observar um contraste disso na vida diária daqueles israelitas, especialmente naquilo que eles costumavam ofertar a Deus. Lá no Antigo Testamento, o Senhor colocou algumas regras caso eles fossem apresentar algum animal como oferta ao Senhor. Geralmente era um holocausto, por exemplo. Esse holocausto deveria ser realizado com o melhor animal que eles tivessem no seu rebanho. A Bíblia diz que deveria ser um animal sem qualquer tipo de defeito. Alguns judeus, no entanto, buscando alguma economia em sua casa, traziam diante do altar do Senhor animais aleijados. O profeta Malaquias, por essa razão,
trouxe uma pesada advertência a eles quando escreveu: na hora de vocês trazerem os seus animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também vocês não veem mal algum. Agora tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Assim, quem quisesse agradar a Deus, aliás, quem quer agradar a Deus hoje também, deve seguir o alto padrão de Deus para as suas vidas. Ser excelente, portanto, é sobressair-se aos demais, é ultrapassar limites, é distinguir-se dos outros, é dar o seu melhor em tudo o que faz. Tem gente que tem medo quando ouve ou quando lê alguma coisa desse tipo, apontando para os problemas que talvez podem surgir. Podem pensar, por exemplo, que eu quero ser melhor do que o outro, que você quer ser maior do que o outro. Não é uma questão aqui de disputa entre pessoas, e sim uma conscientização de que eu posso oferecer ao meu Deus o melhor em minha vida. Quando Pedro escreveu a sua primeira carta, ele escreveu a seguinte frase: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu leio esse versículo, eu vejo Deus nos colocando num lugar muito alto, num lugar muito especial, porque o Senhor nos coloca para cima. Ele trata-nos como pessoa especial, Ele nos valoriza sobremaneira, porque Deus, quando olha para nós, vê todo o potencial que há de fato em nós. Eu creio que nos pensamentos de Deus, portanto, Ele está esperando o máximo de cada um de nós também. Deus é maravilhoso e a sua obra criada não poderia jamais ser diferente disso. Quando você se olhar no espelho, quando você olhar para alguém que está ao seu redor, não poderia ver outra coisa senão uma maravilhosa criatura de Deus. Algo extraordinário está em sua vida. Agora, é possível que nós saibamos disso. Mas, como eu tenho falado já algumas vezes, há uma diferença muito grande entre você saber de algo e você fazer algo. É preciso, portanto, que eu e você ajustemos a nossa mentalidade àquilo que nós já sabemos, de forma que nossa prática de vida seja excelente, que as coisas que nós façamos seja o melhor. Note que Paulo já havia ensinado essas coisas àqueles irmãos. Não é coisa nova que ele está anunciando àquela igreja. Por isso, eu creio que a Bíblia está querendo que nós nos movamos de uma vida medíocre para uma vida excelente. É um percurso, uma viagem que você e eu precisamos fazer em nossa trajetória cristã. A palavra nos diz, então, eu vou destacar algumas expressões aqui. Quanto ao mais, irmãos, ele diz: já o instruímos, já o ensinamos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Então Paulo ensinou e eles estão fazendo. Podemos ver aqui que Paulo havia lhes falado amplamente sobre como viver para agradar a Deus. Lembre que esse é o foco. Nós estamos querendo dar o nosso melhor, porque queremos viver de maneira como agradar a Deus. De certo, como tenho falado, isso não era em momento algum, até aquele momento, um mistério para eles. A instrução dada os fazia consciente de que precisavam viver acima da média, que tudo o que fizessem deveria ser feito da melhor forma possível, pois deveriam fazer como se estivessem fazendo
para o próprio Deus. A Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Desculpem. Assim, quando o cristão faz algo na vida, seja o que for, deve fazer para Deus. Deve fazer para que o Senhor seja glorificado. Por isso precisamos não somente saber disso, mas também fazer desta forma. E certamente há muitas atividades na sua vida que talvez você não esteja considerando ser uma coisa que possa glorificar a Deus. Mas a Bíblia diz: em tudo que você faça, faça para a glória de Deus. E o verso que acabei de citar há pouco afirma que aqueles irmãos sabiam. E eles não somente sabiam, mas também faziam. Nós lemos que Paulo escreve: de fato, vocês estão procedendo dessa maneira, vocês estão se comportando dessa maneira. Tudo que Paulo havia ensinado a eles tinha chegado ao coração deles, e por esta razão eles estavam procedendo como aprenderam, fazendo as coisas com excelência. Como é bom, meus amados, quando nós compreendemos isso em nosso viver diário. E por isso eu quero entender que quem compreende isso está se movendo de um estado de mediocridade, indo em direção à excelência. Isso só acontece quando a nossa mente compreende e a nossa vida faz aquilo que de fato agrada ao nosso Senhor. Muitas vezes nós ficamos presos à mediocridade porque vivemos cercados de coisas e de pessoas medíocres. Essa é uma grande realidade. A falta de recursos e a indiferença de muitos tentam nos convencer a fazer coisas de forma relaxada, de forma sem qualidade, com mediocridade de fato. Mas eu quero que você observe um pouco para a nossa igreja. Nós vivemos em um lugar muito simples. Não há muitas condições ao nosso redor, sejam as mais variadas possíveis. Nós também estamos cercados de pessoas que não se portam em fazer muito para fazer o melhor para Deus. Não, nós estamos cercados de pessoas que até estão indiferentes àquilo que Deus quer para a sua vida. No entanto, eu creio que um dia nós resolvemos ignorar aquilo que está ao nosso redor, a fim de agir de maneira diferente. E dentro das nossas possibilidades, nós procuramos ter as melhores instalações e equipamentos para servir e glorificar ao Senhor, fazer as coisas da melhor maneira possível, a fim de agradar ao nosso Deus, andar para além do que as pessoas do cotidiano costumam andar, porque nós entendemos que Deus fez de nós pessoas excelentes. Então nós queremos ser mais do que vemos ao nosso redor. E nós procuramos fazer isso porque eu creio que é o que Deus espera de mim e é o que Deus espera de você, ou seja, o nosso melhor. E nós temos condições de dar o nosso melhor a Deus, com certeza. Então, você consegue imaginar, se todos nós tivéssemos este pensamento de nos movermos da mediocridade para uma vida excelente, quantas milhas nós não poderíamos estar à frente em nossa caminhada se nós deixássemos a vida medíocre que muitas vezes vivemos e caminhássemos em direção à vida excelente? Veja que o verso continua numa constante ascendente, nos mostrando que, além de fazer aquilo que nós já fazemos, a nossa excelência deve crescer cada vez mais. Por isso, a última parte do versículo, Paulo diz: agora lhe pedimos e exortamos. Lembre que Paulo falou: vocês aprenderam e estão fazendo o que eu ensinei. E agora ele diz: estou lhe pedindo e exortando no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais.
Então, Paulo havia ensinado aquele povo a agir com qualidade naquilo que faziam, mas ele não está satisfeito. Ele via com bom coração o que eles faziam em nome de Deus. No entanto, ele sabia que aquele povo poderia dar mais para o Senhor, poderia render mais. Eu creio que você também, meu amado. Eu olho para você e vejo um ser com tanta capacidade, mas muitas vezes, lembra da primeira frase que eu falei? Nós preferimos viver abaixo da média, por alguma razão que eu ainda não entendi. Um dos papéis da excelência em nossa vida é nos fazer continuar buscando o melhor. Infelizmente, o mundo olha para nós querendo mostrar o que há de pior na sua vida, na minha vida. Isso acontece toda vez que tenta nos convencer em dar valor àquilo que não presta, a fazer o que Deus não aprova, a andar em um ritmo diferente do ritmo de Deus, a achar comum aquilo que Deus diz que é errado e assim por diante. Saiba que essas coisas, meus queridos, acabam moldando o nosso pensamento e, consequentemente, também o nosso comportamento. E me parece que, humanamente, é inevitável aceitarmos o que há de pior para nós. Acabamos cedendo a esse convite indecente. O pior é que, muitas vezes, nós nem notamos que agimos com mediocridade. Achamos que o que nós fazemos é o máximo. Achamos que é o melhor. Mas, diferente da proposta do mundo, nós vemos a vontade de Deus para nós. Nosso Deus não somente quer que nós nos movamos da mediocridade para a excelência, mas Ele também espera que nós continuemos crescendo cada dia mais, nos tornando pessoas mais excelentes ainda. No texto, então, Paulo está pedindo e exortando a que vivamos desta forma, crescendo mais e mais através das coisas excelentes que fazemos para Deus. Por isso não existe limite além do próprio céu, o qual nós queremos alcançar. Podemos desenvolver cada vez mais vários aspectos em nossas vidas, sejam eles profissionais, quando nos dedicarmos a aprender e reproduzir aquilo que nós aprendemos da melhor forma que nós pudermos, sejam nos aspectos emocionais, voltando-se para um viver saudável através dos nossos círculos de relacionamento, ou seja, a família, a vizinhança, os amigos e assim por diante, ou especialmente, seja nos aspectos espirituais, onde quem quer crescer, quem quer ser excelente, olhará para Jesus e procurará fazer aquilo que Ele tem nos ensinado todos os dias de nossa vida. Seja de uma maneira ou de outra, a nossa vida cristã, ela é uma escalada, ela nos aponta para cima. Deus deseja que você cresça em todas as áreas do seu viver, e que a consequência do seu crescimento sirva para a glória do nome dEle a cada dia de nossas vidas. Eu quero terminar dando a você um exemplo de um personagem bíblico, Daniel. Daniel era um homem que fazia todas as coisas com exímia excelência. Ele tinha um espírito excelente. Desde cedo trazia na sua mente que Deus merecia o melhor que ele pudesse oferecer em sua vida. Observe que ele não queria dar somente o que era suficiente. Ele não queria somente dar aquilo que tinha em suas mãos naquele momento. Não. Daniel era um homem que sempre ia além dos seus próprios pensamentos. De certo, ele não se permitiu ser dominado pelo sentimento de mediocridade que andava ao redor dele, assim como anda ao nosso redor. Pelo contrário, ele procurou sobressair-se adiante de todos os que estavam perante ele,
por onde quer que ele andasse. Daniel, capítulo 5, versículo 12, o descreve da seguinte forma: verificou-se que este homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, que ele tinha uma inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. No capítulo seguinte, o capítulo 6, diz, no versículo 3, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Isso não ocorreu porque Daniel era um predestinado. Não ocorreu porque ele tinha as costas quentes. Ele não ocorreu porque ele tinha uma boa indicação. Não porque ele tinha sido abençoado com inúmeros talentos e dons espirituais em sua vida. Tudo isso aconteceu porque ele tomou a decisão de viver uma vida excelente. E eu creio, meu amado, que você também deveria ser ou tomar também essa decisão. Quando Daniel tomou a decisão de ser uma pessoa excelente, tudo o que fazia tornava-se o seu melhor. Ele não se contentava em fazer um negocinho. Ele não se contentava em fazer um puxadinho. Não, com Daniel, tudo deveria ser com excelência. Por isso, eu repito, meu amado, você também pode agir com excelência em sua vida. Você pode ter um comportamento acima, além da mediocridade que nós vemos ao nosso redor. Você pode ser alguém que possa iluminar aquilo que Deus tem feito em sua vida, pois Deus diz que nós precisamos ser luz, e a luz que mostra Cristo para todo mundo. Mas para você ser uma pessoa excelente, você precisa lembrar-se daquilo que nós falamos aqui. Lembrar-se, por exemplo, que nós temos diante de nós um Deus que é sobremaneira excelente. Não somente Ele é o melhor, mas espera também que nós sejamos os melhores em qualquer área de atuação que podemos operar. Tudo o que Ele fez é perfeito e, portanto, quer que também nós façamos coisas em perfeição de vida. O Senhor nos dá condições para fazermos o melhor. Ele coloca diante de nós tudo o que nós necessitarmos para darmos o melhor de nossas vidas em honra ao nosso Deus. E quem entende isso, passará a extrair da sua vida o melhor para o Senhor. Não o melhor que possa dar, mas o melhor que há em si também. Quem experimenta Deus, verá que não há outro Deus como o nosso Deus. Isso não se trata aqui, não é nenhum discurso religioso tão somente. Porque quem vive diariamente com Deus, experimenta as maravilhas de um Deus tremendo todos os dias. O Senhor nos faz, portanto, ver as coisas da melhor maneira possível, tanto nele quanto em nós mesmos. Mas se nós queremos extrair de nós o melhor, é preciso fazer um movimento importante. Nós vimos esse movimento aqui, porque Deus espera que você se mova hoje ainda de uma vida medíocre rumo à excelência. Não é nada fácil mudar a nossa cabeça, não é nada fácil nos convencer, não é nada fácil mudar a nossa mentalidade. Muitas vezes nós estacionamos em um nível e não conseguimos passar para o nível seguinte. Nos conformamos com o que somos, ficamos confortáveis demais com o que temos e com a forma como nós fazemos as coisas. Pois saiba que Deus não quer o nosso conformismo com essas coisas que estão ao nosso redor. A Bíblia diz que você não deve se conformar com o padrão deste mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse é um movimento que você precisa fazer, um movimento desafiador, sem dúvida alguma, um movimento ousado de sair da média, sair da mediana, sair da mediocridade e caminhar acima, além. Mas para isso é que nós aprendemos com a excelência.
A excelência, ela nos faz caminhar acima desse mundo. Eu olho para a humanidade e vejo uma humanidade rastejando no chão, enquanto Deus a fez para dar voos cada vez mais altos. Eu quero, meu amado, voar cada vez mais alto. Quem vive de maneira excelente não somente deve entender isso, mas fará exatamente isso que acabei de falar. Eu fico pensando em quantos sonhos Deus tem para cada um de vocês aqui, quantos planos Deus tem para a sua vida. O Senhor querendo fazer você voar, mas você insiste em rastejar. Não dá para entender. O Senhor querendo que você olhe para cima e você continua de cabeça para baixo. O Senhor querendo que você corra, mas você insiste em dar pequenos passos na sua vida. O Senhor esperando que você absorva os pensamentos do céu, e você insiste em continuar com os pensamentos terrenos. Meus amados, Deus criou você com uma capacidade incrível, uma capacidade para que você viva também de maneira incrível, acima das circunstâncias, acima das situações em que você está nesse momento. Que tal então você dar um salto em sua vida, saindo da mediocridade e mergulhando na vida que Deus preparou para que você vivesse em nome de Jesus? Essa, sem dúvida nenhuma, é uma caminhada constante em busca de uma vida excelente. E eu espero que você possa, a partir de agora, fazer essa caminhada comigo. Não quero ver você vivendo uma vida medíocre, jamais, em qualquer área da sua vida, mas desafio você a ir além da mediocridade, voando mais alto ainda, buscando aquilo que Deus tem preparado para o seu viver, fazendo tudo com excelência, dando o seu melhor todos os dias da sua vida. Faça isso em nome de Jesus. Mas eu quero orar consagrando a sua vida nesse momento. Talvez você tenha dificuldades, todos nós temos, na verdade, mas eu quero dar um empurrãozinho para você nesta oração, desafiando você, em nome de Jesus, a superar as suas limitações, porque Deus deseja mais de mim, deseja mais de você. Querido Deus, obrigado. Obrigado por nos mostrar um Senhor tão grandioso, tão maravilhoso, tão tremendo, tão acima da média, tão inigualável, tão incomparável. Obrigado, Senhor. Obrigado por ver o Senhor desta forma, desta maneira. E eu quero também, Senhor, olhando para Ti, observar que o Senhor me chamou para andar por cima também, para dar o meu melhor, para fazer o melhor por onde quer que eu vá, Pai. Seja uma tarefa simples, seja uma coisa pequena, não importa, Senhor, eu quero fazer o meu melhor, ó Deus, a cada dia. Eu quero oferecer a Ti, ó Deus, a minha vida de excelência, Senhor, entregando no Teu altar o meu melhor nesse instante. Eu creio que a minha oração também é a oração dos meus irmãos, e se for, eu desejo que eles falem amém comigo agora, em nome de Jesus, para que eles tenham a convicção, ó Pai, de andar nos Teus caminhos, de andar, ó Deus, para além das circunstâncias, de ir além dos problemas, ó Pai, de não se deter diante das fronteiras que se colocam diante deles, que não se detenham, ó Deus, por causa da falta de alguns produtos, de algumas coisas, de algumas situações, ó Pai. Pelo contrário, cremos no impossível, que o Senhor move as circunstâncias e que coloca tudo à nossa disposição. Eu louvo o Teu nome, ó Pai, por isso, entregando a nossa vida em Tuas mãos, porque não queremos ser medíocres, queremos ser excelentes. Por isso eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, agora e sempre. Aleluia, aleluia, amém. Que Deus te abençoe, meu amado.
Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adoro, Senhor, é o meu prazer te
Quero abençoar a sua vida nesse momento, crendo que você é uma pessoa excelente, crendo que você vive e viverá a partir de então acima da mediocridade. Não se deixe dominar por nada, meu amado. Deus te fez uma pessoa maravilhosa, algo excelente pode sair de você para a glória do Senhor. Seja onde você for, faça o que você for fazer, faça para a glória do Senhor. Que Deus possa lhe dar uma semana de graça, uma semana de bênção, guardado e protegido por Ele mesmo. Que você possa ver em tudo a mão de Deus guiando você e o abençoando em nome de Jesus. Amém.